Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o arcano A Morte no Amor. Quando a gente fala aí, né, de tarô e o amor, vamos supor então que você fez uma tiragem para saber como é que uma pessoa se sente em relação a você, ou como você se sente também em relação a essa pessoa. E aí você tem ali a carta da morte, né? Vamos falar, o que significa a morte no amor? Bom, a morte é um arcano que, primeira coisa, né, a gente sempre tem que pensar, as pessoas têm um medo imenso dessa carta por conta do nome, e é claro, né, que especialmente na nossa sociedade, em que a gente não tem um preparo muito grande para essa etapa natural de tudo, toda a existência, né, que é o fim de alguma coisa, a gente tem um pouco de receio enquanto isso aparece, né? E aí, quando a gente pensa em morte, na verdade, né, a morte ela não necessariamente é uma morte real, no sentido literal da coisa. Na verdade, a gente pensa mais no sentido de finalização de um ciclo, de uma grande transformação, de uma grande necessidade de desapego, que é justamente isso que a gente tem em morte no sentido mais genérico, né? Se você observar algumas cartas do tarô, você tem a morte ali sendo representada como uma borboleta, ou então a morte sendo representada como uma finalização de ciclo, alguma coisa nesse sentido. Então a morte não é necessariamente a morte física, do corpo físico. Mas a gente está falando aqui sobre sentimento, sobre pensamento um em relação ao outro. Então, o que esse arcano representa para a gente? A morte ela vai falar sempre de uma espécie de postura, uma espécie de comportamento que é meio que assim, vamos dizer, imbatível. Sabe aquela pessoa que tem uma postura mais egoísta, que tem uma postura até mais rápida, né? Porque a morte é um arcano de velocidade. Então ela vai falar muito sobre aqueles movimentos que são mais súbitos, que são mais imprevisíveis e que muitas vezes eles vêm de uma postura mais egoísta, uma postura mais autocentrada, uma postura em que você olha muito para você, para suas necessidades, para aquilo que você quer, e você não está muito preocupado com o que o outro está querendo, com o que o outro está pensando. Geralmente o que? São pessoas, né, que quando elas estão representadas ali numa jogada de amor pelo arcano da morte, elas têm uma visão muito autocentrada. Então elas têm aquela coisa de que, ó, eu tenho tal objetivo e eu passo por cima do outro independente do que o outro quer. Então eu quero assim, se você não quer, se vira, entendeu? É um pouquinho complicado. E é claro que, né, muitas vezes as relações, as situações que provocam em nós grandes mudanças, grandes viradas na vida, são situações que nos tiram daquela zona de conforto. Aquela coisa ali, né, de a gente ficar muito estável, muito bonitinho. Então, é claro que se a gente para pensar, né, num sentido mais amplo, todo relacionamento que provoca na gente uma grande transformação, ele é positivo numa visão ampla, mas no decorrer daquilo pode ser muito complicado. Então, se você tem uma relação aí que está envolvendo o arcano da morte, com certeza você não vai sair dessa relação do jeito que você entrou. Vai ter uma transformação. E é aquela coisa, né? A gente sempre aprende ou pelo amor ou pela dor. Então, pode ser um processo em que você tem a capacidade de se transformar muito ali e pegar a lição, né? Você vai ter a oportunidade realmente de rever muitas coisas, muitos conceitos, ou pode ser um processo que você vai ter que evoluir na base do solavanco, aquela coisa ali que vai realmente te incomodar, que vai fazer com que você se questione muito, vai fazer com que você tenha muita dificuldade de lidar com o outro, até porque, né, como eu falei, existe muito egoísmo, muita dificuldade de conciliar, né? A morte ela passa por cima mesmo. Se você olhar a versão do Rider-Waite, né? Você tem um esqueleto montado num cavalo e tem um monte de gente na frente ali. Ele já passou por cima do rei, né? E tem os outros ali também na frente, né? Tem um clérigo, tem uma criança e tem uma mulher. E ele vai passar, sabe? Ou seja, a morte chega para todos nós, né? Ela é imbatível, ela é inevitável. Na hora que chega, ela vai. E claro, estou falando no sentido figurado. Ou seja, é uma relação que vai te despertar ali uma necessidade de se transformar, uma necessidade de deixar alguma coisa para trás, algum condicionamento, algum padrão, alguma coisa a que você se apega muito, porque a morte fala do desapego e você vai ter que rever seus conceitos. Então, se você está sendo representada pelo arcano da morte, para pensar, será que eu não estou sendo um pouco egoísta demais? Será que eu não estou olhando muito só para as minhas necessidades e não estou observando o outro? E se o outro é a morte, é essa pessoa que vai te tirar da zona de conforto. Essa pessoa
que vai fazer com que você repense algumas situações e ela vai te incomodar muito, ela vai te puxar muito nesse sentido. Então é bem interessante observar o que pode ser uma relação boa, pode, né? Mas certamente vai ser uma relação desafiadora. Então, sempre observe aí a questão, né, de não se colocar num lugar onde você está, numa dinâmica indigna, que você não está se colocando às vezes para baixo para agradar demais o outro, que você não está exigindo demais do outro porque você acha que é daquela forma, tem que ser daquele jeito. Sempre é importante observar isso aí para que realmente você passe por esse processo de transformação de uma forma, eu não vou dizer mais suave, mas que seja mais saudável, que seja uma coisa que você possa olhar para trás e você ver, poxa, olha só como eu evolui, né? Não é fácil, mas é possível fazer essa transição de uma forma digna, de uma forma saudável, de uma forma que não deixe tantas marcas, né? Então sempre preze aí na sua relação pela dignidade e saiba também sair fora quando você perceber que as coisas estão saindo do controle, tá bom? Se você gostou do meu conteúdo, não deixe de dar o seu like aqui, não deixe de se inscrever no canal e me acompanhe no Instagram também, né? Tem muito conteúdo lá a respeito de relacionamentos, de tarô, astrologia, né? E se você tem interesse também em atendimentos com o tarô, tem o link do meu site aqui, você pode entrar em contato comigo que a gente consegue fazer um atendimento aí, tá bom? Então, esse é o meu recadinho de hoje e a gente se vê na próxima.